Mais uma vez, paz seja convosco. Glórias a Deus. Segundo período, estamos meditando em Gálatas, capítulo 3. Quero convidar você a abrir Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versos 15 em diante. Gálatas capítulo 3, versos 15 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Semana passada nós começamos a tratar sobre o conceito da vida de Abraão, Moisés e Cristo. Contamos um pouco sobre a história de Abraão até Cristo. Falamos um pouco também sobre a promessa que foi dada a Abraão e para Moisés, que foi dada a lei. E aí a primeira conclusão que nós tiramos na semana passada é que a lei não anula a promessa de Deus. Nós trabalhamos bastante esse conceito de que a lei ela não cancela, ela não é contrária, mas pelo contrário, ela vem atestando a pecaminosidade do meu coração e do seu coração. Se não houverem normas e regras, a gente não vai saber se a pessoa está seguindo ou não. Década, acho que de 70, alguma coisa assim, eu lembro que tinha um símbolo, 70, 80, que era anarquia organizada. Era um A com um O cruzando. Não há uma anarquia organizada, porque a anarquia é exatamente a falta de normas. Toda a ausência de regras. Então não tem como você fazer uma anarquia sem regras. Mesmo que sejam criadas outras regras, elas continuam sendo regras. O ser humano ele não consegue aceitar que para ele viver ele tem que ter regras. Falamos também, falamos que Deus prometeu uma herança a Abraão e a sua posteridade. Inicialmente, dentro do conceito temporal para os judeus, uma terra de Canaã, uma terra prometida, mas para nós uma terra espiritual. Nós não vivemos nesta terra à busca de uma posse terrena. Tudo que você fizer em busca de posse terrena, Salomão ele fala que é como você correndo atrás do vento. Não resolve nada. Porque para os filhos de Deus, ele fala que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é necessário, o pão nosso de cada dia nos é acrescentado.
Não te autoriza você ficar em casa vendo sessão da tarde. Não autoriza. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Apóstolo Paulo, logo no início da igreja primitiva, em que havia expectativa da volta de Cristo iminente, as pessoas elas pararam de trabalhar. E aí, como alguns cristãos eles começaram a vender seus terrenos, eu não preciso de 2 casas, porque Cristo está voltando. Eu não preciso de 2 carros, eu não preciso de 2 carruagens, eu não preciso de 2 cavalos. As pessoas começaram a se encostar nessas vidas. E aí o apóstolo Paulo falou: aquele que não come, aquele que não trabalha, não coma. Você não quer trabalhar? Você não quer fazer nada? Tudo bem, só que você não tem direito a comer. É exatamente o contexto, é com você, Esther. É exatamente o contexto, perdi. Voltando. O propósito de Deus não era simplesmente dar a terra de Canaã aos judeus, mas sim dar a salvação espiritual, que é esta terra espiritual. Quando você se dedica exclusivamente às coisas da terra, como filho, você se frustra. A sua vida fica sem sentido. Falamos também que a lei, ela é aquela que ilumina a promessa de Deus e a torna indispensável. A lei completa a graça, porque ela mostra que eu preciso da graça. Eu não olho mais segundo aquela ótica de que eu sou uma boa pessoa. Eu não roubo, não mato, não adultero, eu trabalho, eu pago meus impostos. Essa ótica ela não é suficiente para o reino de Deus. Talvez essa ótica seja suficiente para o mundo terreno. Para o plano de Deus, não. Então a lei ela vem fazer o quê? Iluminando o meu caminho, mostrando que eu preciso tomar posse dessa promessa. Eu preciso viver essa promessa. E essa promessa só pode ser vivida através do sangue do Cordeiro. Não há outra ação. A lei olhava para Cristo como uma pessoa por vir. Só que nós, na graça, nós olhamos para Cristo como alguém que veio e nos livrou da maldição da lei. São 2 óticas em que os judeus, no início da igreja, em especial em Gálatas, que nós estamos trabalhando, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, porque não tinha que abrir mão. Mas eles queriam continuar vivendo dentro do padrão deles. Essa é a grande dificuldade que nós como cristãos temos, porque nós não queremos abrir mão das coisas que nós já acreditamos, que nós vivemos há muitos anos. As pessoas estabelecem regras e normas da sua vida e não querem mudar. Como eu falei antes do intervalo, a pessoa estava conversando com meu amigo e quando a pessoa falou assim que acreditava em Adão e Eva, a pessoa ficou chocada. Por quê? Porque ela acredita em uma forma, em um meio. Se você começa a falar de doença mental com neurologistas tradicionais, segundo essa ótica de aconselhamento bíblico, eu emprestei 2 livrinhos para a Rita ler, falando sobre drogas psiquiátricas e drogas contra a ansiedade. O que acontece quando você toma um remédio tarja preta? Quando você começa a falar isso com um neurologista, ele pira. Como é que a pessoa me ensinou? Como é que eu aprendi 4, 5, 6 anos na faculdade, em curso de especialização, e agora você me fala que está errado? Não quero. Eu prefiro ficar no erro do que ter que me corrigir. Isso acontece também dentro da área espiritual, dentro do cristianismo. As pessoas elas trazem conceitos que são fáceis da gente aceitar, e eu não quero sair da minha zona de conforto. É muito mais fácil eu falar que está tudo certo e que vai acabar tudo em pizza, do que falar que pessoas vão para o inferno. Em falar que as coisas que ocorrem, muitas vezes elas são consequências do seu pecado. Eu acompanho a vida de vocês de forma singular, unitária. Eu olho para vocês, eu converso com vocês, e aí eu vejo que você está caminhando para um buraco, e você quer continuar caminhando e não há nada que eu possa fazer. Fale, querido. Então, se eu estou entendendo direito, eu posso sentir que o cumprimento da lei hoje é muito mais fácil porque temos o Espírito Santo. Com certeza absoluta. O tempo da graça hoje
ele é mais fácil, ou melhor, é mais difícil de se viver, porque tem um agravante. Naquela época, você cumpria uma regra, fechou. E não importa a sua motivação, se você fez ou se você não fez. Você fez, está fechado. E ninguém podia te acusar. Agora não. É aquele sequência de coisas que eu falo. Aquele que mentia, as escrituras falam, não minta mais. No Novo Testamento fala, agora fale a verdade. Deixar de mentir e falar a verdade são coisas diferentes. Aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe. E ainda ajude quem está roubando. É muito mais difícil, Chico. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu dar uma sequência de regras para você seguir é fácil. Outra coisa é eu trabalhar com a sua motivação. Por que você faz isso? Por que você ajuda? Por que você faz isso? Além de ajudar, você tem que fazer com a regra, com a motivação certa. Você tem que fazer com a motivação não de troca. É algo que eu tenho falado um pouco mais esses tempos, mas vocês sabem muito bem que não é o meu foco do ministério. Mas por que entregar o dízimo e oferta? Será que é porque senão o demônio vai comer minhas finanças? Se você faz isso, fica com o seu dinheiro. E eu me arrisco a dizer isso. Estava conversando com um pastor amigo meu de uma igreja com mais de 150 pessoas. Está lá gemendo. Porque o povo só trabalha no tranco. Enquanto ele não fica falando, as pessoas... Ou seja, o coração, a mente da pessoa não mudou. Então, na graça, é muito mais difícil. Porque o Espírito Santo nos constrange. Nos constrange. Raiane mandou uma mensagenzinha para mim lá, leu um texto no livro e falou assim, que vergonha. E no Antigo Testamento? Você está dando comida para sua filha, ela está limpinha, está com florzinha na cabeça, está tudo certo. Não, no Novo Testamento não. Na graça não. As nossas decisões, elas têm que ser pautadas segundo a vontade de Deus. É por isso que, já falei antes do intervalo, vou falar à noite, nosso dia tem que começar com oração. Tem que começar na presença de Deus. Para a gente saber o que Ele quer que Ele faça. E não a gente tomar as nossas decisões e depois correr atrás dele, pedindo ajuda. Porque isso que você está falando, que agora a graça é mais difícil, realmente, porque no Velho Testamento as regras cumpriam, então... Antigo. Velho. Então, aí no Antigo, então cumpria, pronto, já fiz, está tudo... E a gente não consegue, assim, entre aspas, relacionar na graça. Porque a gente acha, nossa, é gratuito assim, então a gente fica batalhando, a gente quer fazer o sacrifício, porque a gente acha que não é possível uma coisa de graça, sabe? Não entra na cabeça a questão da graça. Então a gente fica batalhando, arrumando formas e formas. E aí a gente fica encontrando formas e formas, igual o versículo aqui no primeiro turno, né? Do Deus não quer sacrifício. E a gente fica arrumando jeitos e mais jeitos para compensar que a gente não aceita. Satisfazer o nosso coração. A busca de sacrifícios não é para agradar a Deus, é para acalmar o meu coração. Eu não faço o que Ele manda, mas eu faço algo a mais. Deus, Ele fala, vai lá e sirva a ceia para o irmão Cláudio. Eu não quero ir, o irmão Cláudio é chato, mas eu dou uma cesta básica para a Rita. Ele mandou? Não, mas Ele mandou eu vir aqui. O que eu fiz? Eu sou contrário à palavra de Deus. Coisas como essa a gente faz todo dia, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Conclusão. Uma verdade acerca de Deus. Algumas pessoas parecem pensar que a Bíblia é uma floresta sem trilhas, cheia de contradições, um emaranhado de moitas de ideias perdidas. As pessoas leem as Escrituras pensando que um livre pensador, aí o cara vai jogando as ideias dele assim, sabe? Compêndio de ideias. Não, a Bíblia não é isso. Na verdade é justamente o contrário, pois uma das principais glórias da Bíblia é a sua coerência. As Escrituras, elas são coerentes. Se você pegar um livro escrito há 5 mil anos, 6 mil anos atrás, com um escrito há 2 mil anos atrás, elas são coerentes. Tem lógica. Uma coisa não desfaz a outra. E aí a gente já falou um pouco, mas eu volto a falar, nós temos 3 grupos de livros da Bíblia. Nós temos os livros que são inspirados por Deus. Tem os livros que não são inspirados por Deus e são históricos. Então tem os livros que são malditos ou apócrifos.
Os livros que estão na Bíblia Católica, eles não são malditos. Eles só são históricos e não são inspirados por Deus. Se você quiser ler Baruque, Eclesiástico, pode ler. Não tem nada lá que vai falar de Deus é mal, mata a criancinha. Não tem nada disso. Simplesmente são livros históricos. E se você não consegue ler nem os livros que são inspirados por Deus, por que você vai perder tempo com eles? Mas se você quiser conhecer, pode ler, não tem problema nenhum. Não vai queimar a sua mão se você pegar uma Bíblia Católica, sabia disso? Pode pegar. Os escritos deles são fiéis como os nossos, até mais que os nossos. Agora nós temos os livros apócrifos, que aí eles são contrários às escrituras. Se você inseri-los dentro da palavra de Deus, eles vão mostrar incoerência, em que lá em Samuel se repudia a invocação de mortos. E aí você pega um Apocalipse de Pedro, pega um Evangelho de Maria Madalena, que são livros que existem, eles vão falar exatamente o contrário. Esses livros são espúrios. Sai fora, a menos que você tenha um foco de estudo, direção de Deus, para você estudar isso, para você poder refutar ideias. Mas se não, guarda o seu tempo para meditar nas Escrituras. Você não leu de Gênesis a Apocalipse, para que você vai ficar preocupado com outra coisa? Fale dos reis, você ia falar? Quem é que fez essa seleção? Para dizer que esse livro... Quem fez? Estou perguntando para você. Quem fez? Quem faz todas as coisas? Não, mas perguntou mais assim. Quem faz todas as coisas? Está instalado aí no mundo. Quem faz todas as coisas? E de repente, diz, não, esses aqui são de Deus e esses aqui não são. Dos reis? Quem faz todas as coisas? Sempre Deus. Deus. Quem que inspirou os homens a escrever? Deus. Quem que fez a separação dos livros? Deus. Através de quem? Homens. Era isso que eu queria saber. Mas quem inspira? Deus. Então, se eu der um texto para você e você começar a ler, e você identifica, o cara falou um negócio aqui que alguma coisa está errada, te incomoda. Você, como uma estudiosa da palavra, assim, não, pera um pouquinho, esse texto aqui, que o fulano está dizendo, está indo contra o que Paulo falou em Gálatas. Então, o que eu faço? Coloco de lado. Se o cara escreveu um item errado, todo o livro está contaminado. Está respondendo. Tá? Pastor, Fale. tanto que você está falando aí sobre quem criou todas as coisas, né? Eu estava fazendo o dia da Bíblia e... Que bom. Glória a Deus. Fala bem assim, né? Na criação da arca, das vestes, Deus ele dá uma ordem e fala bem assim, ó, vai a tal lugar que eu vou dar o entendimento a esses homens para que façam. Então quer dizer, tudo é Deus. É lindo. Você vê o livro de Êxodo, se você ler com calma, apesar de a gente ficar impaciente para sair, o cara tá falando, tem um pano escrito desse jeito, aí repete que o pano é não sei o que, a argola de tal jeito, a argola não pode ser dourada toda, ela tem que ser dourada do lado esquerdo, mas do lado direito tem que ser amarelinha. Você fala, eu não aguento mais isso. Deus está mostrando que tem que ser do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer. Você não quer fazer do jeito que Deus quer? Não faça. É isso que Ele está falando. E até a criação da arca tinha que ser tanto cobra, 3 para a direita, 3 para a esquerda, e tudo instruído por Deus. E se você for estudar engenharia naval, eu não sou estudioso, só li uma reportagem. Se você for ler engenharia naval, o princípio de se construir barcos hoje é o mesmo princípio da Arca de Noé. A dinâmica, a forma, não é aero porque não é avião, né? Mas, eu não sei o termo, mas a água dinâmica, entendeu? A forma, o formato é o mesmo. Você pode inventar, você vai cair naquele, porque é o plano de Deus, é a forma de Deus. Aqui o apóstolo Paulo reúne Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Nós estamos falando em 8 curtos versículos. Ele abrange cerca de 2000 anos de conversa, descortinando praticamente toda a paisagem do Antigo Testamento. Ele apresenta o Antigo Testamento como... Eu tô poeta, hein? Vamos lá, deixa eu ler que é mais bonito, vai. Ele a apresenta como uma cadeia de montanhas, cujos picos elevados são Abraão e Moisés. São picos elevados, você vê montanhas de todo tipo, dentro do diálogo de Moisés e de Abraão. Mas aí nós temos o mais alto do mundo, que é Everest, que é Jesus Cristo. Gostou, né? Gostou? Ficou assim, inspirativo, né?
Muito mais, tá? Aí a ideia que está dando é o referencial, em que o homem ele acha que é maior, mas não é. Quem é maior é Deus. Apóstolo Paulo mostra como a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e cumprida em Cristo. Ele ensina a unidade da Bíblia, especialmente no Antigo e no Novo Testamento. Atualmente a igreja tem grande necessidade do conhecimento cristão da história. As pessoas não conhecem a história cristã, tá? E sempre que a gente começa a trabalhar dentro do discipulado, 2 livros que eu indico é sobre a história da igreja. A gente precisa saber o que aconteceu. A gente tem uma ideia do que foi falado, mas a gente não conhece. A gente tem que dedicar, eu tenho que conhecer como foi a igreja primitiva, como é que os discípulos se reuniam. Tudo isso está anotado. Como foi a igreja em Roma, como foi a igreja na Espanha, século 2, 3, 5, isso é importante, para que você não fale besteira. A gente olha como evangélico a figura do católico romano como se fosse a figura de Satanás encarnado. Não é. Em muitas coisas, eles são muito mais fiéis do que nós. Um exemplo bobo, confessionário. O confessionário não é algo criado pelo homem, é criado pelas Escrituras. Se você confessar os seus pecados uns aos outros, você vai ser perdoado. O problema ali está o quê? Em você colocar apenas o sacerdote como uma pessoa capacitada para isso. E eu faço aconselhamento, mas o ideal era que todos fizessem aconselhamento, em que a gente pudesse alcançar muitas e muito mais vidas, cada um no seu local. Mas o que acontece? Você não lê, você não estuda, você não está afim. Eu estou preocupado com o meu dia a dia. Eu estou preocupado com a minha contabilidade, com a minha venda de rosas. Eu estou preocupado com a minha causa na justiça. Eu estou preocupado com o meu trabalho na CAESB. Eu estou preocupado com a minha serviço de telecomunicações. Eu estou preocupado com isso. A função é do pastor, a gente já paga para ele que se vira. Mas não é assim as Escrituras. A gente deveria estar pronto a estar sempre ensinando e ajudando pessoas. E as pessoas que Deus leva a você para que você cuide. Você pode pedir ajuda, não é problema, mas a forma natural, a comum é você fazer. Então não inventa coisa se você não quiser fazer. Eu estava lá em São Paulo, e aí eu era pastor já lá, e a pessoa chegou para mim e falou assim, eu cuidava do Ministério de Comunicação da igreja. Então a gente gravava, a gente colocava na internet, coisa que eu já faço hoje. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive uma ideia. Eu falei, legal, o que é? Eu estava pesquisando tal, que tal a gente fazer uma rádio na internet? Antes não tinha, né, naquela época. Agora... Aí eu falei, pô, nossa, que boa ideia, né? E aí, como é que você vai fazer? Você já estudou? Não, pastor, eu só tive a ideia, quem vai fazer é você. Eu falei, eu não. Você entende que é muito fácil você criar para os outros fazer? Pilota. É muito interessante isso. Há uns 5 anos atrás, eu já contei essa história para vocês, os mais antigos em especial. A Glenda, a esposa de Sebastião, chegou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo, né, as crianças estão precisando de ajuda, e a gente não tem um serviço social, tal. Eu falei, legal. E aí? E aí o que, pastor? Ela falou, você não teve ideia? Deus não deu a direção para você? O que você pensa? Nada, não é o senhor que vai fazer. Eu falei, não, é você. Aí ela, bom, eu pesquisei asilos, eu pesquisei isso, tá, e agora, como é que a gente vai fazer? Pastor, quer dizer que eu vou ter que fazer tudo? Eu falei, vai. Até que ela pilotou, hoje que tem na Candanga, que a gente auxilia, nasceu no coração da Glenda. E aí ela, vou ver. Aí passou, quando foi janeiro, pô, pastor, Deus me incomodou. Aí que acontece, você vai trabalhando, você tem que desenvolver as coisas. Não é eu que vou fazer todo o trabalho missionário, não é eu que vou fazer tudo isso, eu tenho a minha função, mas você é chamado também para o ministério. Voltando. Paulo mostra como a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e cumprida em Cristo. Ele ensina a unidade da Bíblia, especialmente no Antigo com o Novo Testamento. Atualmente a igreja tem grande necessidade do conhecimento cristão da história. A maioria dos cristãos ela é míope, intolerante. A pessoa não quer conhecer nada. Vivemos tão preocupados com os negócios desse século que nem o passado nem o futuro nos interessam muito. Não conseguimos descortinar o cenário todo, precisamos dar um passo atrás, a fim de perceber todo o conselho de Deus, o seu propósito eterno, para um povo remido para Ele mesmo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu, mostrou o caminho, e agora quem tem que fazer sou eu e você. Não se engane, que toda vinda sua na dominical e no culto à noite,
não acrescenta sobre os seus ombros um peso. Você recebe conhecimento, não é para você guardar para você, é para você aplicar na vida de outros. Pessoas, elas vêm a você e falam: olha, Menísia, eu estou com um problema, eu vou te ver se o pastor pode te atender. Não, é você. Em que eu posso te ajudar? Eu não conheço o pastor, eu não estudei o bastante. Se Deus, que é soberano, direcionou essa vida para você, o que você tem que fazer? Ajudar dentro da sua capacidade. Eu estou com fome. Não adianta você falar que vai orar. Paga um prato de comida para a pessoa. Eu estou precisando de um gás. Compre um gás. Não tenho condições. Pastor, você pode ajudar? Vamos ajudar. Vê a situação. Você tem que ser esse filtro. Você tem que ser essa pessoa que interage com o mundo aí fora. Eu não moro em Samambaia, eu não moro em Santa Maria, eu não moro no Cruzeiro, eu moro no Guará. Você tem que fazer a sua parte. Pastor, até a palavra, acho que foi essa quarta, né? A palavra do Sebastião, falando de como soldados de Cristo. Tem quarta-feira, tem oração, tá? Eu não sei se você sabe. Às quartas-feiras, né, Menísia? A gente se reúne em oração das 8 às 9. Tá? Pode tirar. Então, como soldados, não sei qual, não lembro o texto, mas como soldados de Cristo, então não devemos nos envolver com os negócios dessa vida e nos fortificar, não sei se eu estou misturando, mas nos fortificar na graça e falando que somos atletas de Cristo, né? Então, como os atletas desse mundo seguem as normas, então nosso manual de vida é a palavra de Deus, e como lavrador dos frutos, né, que espera os frutos, né? Então essa questão, né? Então, o nosso general é Jesus. Então a gente tem que seguir as normas de quem é o nosso general, né? Por que a Menísia dá tanto exemplo bíblico? Porque ela lê a Bíblia. Pode não saber uma referência, pode misturar um versículo com outro às vezes, mas por que ela dá referências bíblicas? Porque ela lê a Bíblia. Vamos lá. Nosso entendimento da história deve dar lugar não apenas aos séculos depois de Cristo, mas também aos séculos antes dele. Não apenas para Abraão e Moisés, mas para Adão, através de quem o pecado e o juízo entraram no mundo, e para Cristo, através de quem veio a salvação. Através de um homem entrou o pecado, não foi através da mulher. Quando se fala através de um homem, volto de novo a bater no homem. Através de um homem, não é homem gênero humano, é homem masculino. Através de um homem entrou o pecado no mundo, e através de um homem veio a salvação. Se incluirmos o início da história, devemos incluir também a sua consumação, quando Cristo retornar em poder e glória, a fim de assumir o seu poder e reino. O Deus revelado na Bíblia está desenvolvendo um plano. Efésios capítulo 1:11. E aí, Pedro, consegue achar aí, não? Quem achar, pode ler por gentileza. Efésios 1:11. A palavra de Deus fala, Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Como a Menísia falou, o que nós vimos no primeiro turno? A vontade de Deus. Olha mais um versículo. As coisas, elas se entrelaçam, elas têm coerência. O que o apóstolo está falando é o que foi escrito no passado, ele vem se cumprindo. Não há nada novo a ser descortinado, a criar, nada. As coisas, elas já estão escritas, elas vão só se consumar. Falamos uma verdade acerca do homem, vamos falar uma verdade acerca de Deus, agora falar uma verdade acerca do homem. Depois que Deus deu a promessa a Abraão, deu a lei a Moisés. Por quê? Simplesmente porque tinha de tornar as coisas piores antes de pudesse melhorar, e nós já falamos, a lei, ela não vem para tornar você melhor, ela vem mostrar que você é ruim, que você é ruim. Os mandamentos de Deus não vêm apresentar você como a ovelhinha de Jesus, aquela ovelhinha cheirosa, branquinha, de olho azul. Não, ele vem mostrar você como a noiva, com a roupa suja, maculada e pecadora. Esse é o objetivo da lei.
O objetivo da lei também vai servir de condenação para quem? Para os ímpios. Quando os ímpios estiverem na presença de Deus, Deus vai falar, você vai ser condenado por isso, por isso, por isso. Que nem lá no tribunal. Você foi condenado, pelo menos no filme é assim, né? Condenado em primeira instância por causa disso, assassinato de tal coisa, tal pessoa, assim, assim, assado, tal, e a sua pena é tanto. E aí, imagina, Deus fala assim, olha, a sua pena por isso é 30 anos, aquela é 50, a outra é 150, vai somando, vai somando, vai somando. Pronto, a eternidade para você. Vamos resumir? Eternidade, inferno, pá, entendeu? Eu vi um dia desses, eu estava procurando um versículo, eu não achava de jeito nenhum onde estava. Aí eu fui na internet e eu vi um texto do Hernandes, né? E aí, olha que intimidade, hein? Ai, meu Deus. Do Hernandes. Eu vi um texto do Hernandes aí falando, eu estava procurando um versículo que é o capítulo de Isaías 62, da noiva e o noivo. E aí falando nesse texto, ele está tratando esse capítulo, aí ele falando, é como se a gente fosse uma escrava, então de escrava a gente passou para noiva. Esse sacrifício de Cristo, né? Ele nos transformou de uma escrava para uma noiva, nos deu um novo nome, uma nova história, né? Me permita corrigir o Hernandes. Nós éramos escravos e nós nos tornamos noivas escravas. Escravos de Cristo agora. Tá? Nós continuamos escravos, tá? Mas escravos de Cristo como noivas. A lei desmascarou o pecado, provocou o pecado, condenou o pecado. O propósito da lei, como vimos, era levantar a tampa da respeitabilidade do homem e desmascarar o que realmente existe por baixo: pecado, rebeldia, culpa sob juízo de Deus e incapacidade de salvar-se a si mesmo. A lei, ela vem mostrando a pecaminosidade do nosso ser. Pastor, de novo. Tem uma história que diz que um pastor, ele começou um ciclo de pregações e ele pregou sobre o Salmo 23 no primeiro dia, no outro domingo, no quinto domingo, no 10º domingo. Estava acabando o ano, as pessoas, ele falou assim, abram a palavra de Deus em Salmos 23. Aí o cara falou, de novo, pastor? Aí ele falou assim, você já aprendeu a viver Salmo 23? Ele falou, não, então você tem que continuar ouvindo. Você tem que entender que a lei, ela existe para mostrar o seu pecado e mostrar como você é carente de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer não é esse choro da Helena, em que ela está aí, entendeu? Tudo bem. E aí do nada... Não, carecer é uma coisa realmente necessária. A gente olha e fala assim, tadinha da Helena, ela é uma menina que não é alimentada em casa. O Felipe acorrenta ela no pé da cama e ela fala assim, quero comida, papai. Entendeu? Não é, isso não é carecer, isso é manha, desejo, vontade. Eu amo a tua palavra, é um versículo que eu tenho usado bastante com a minha filha. Quanto eu amo a palavra do Senhor, essa é a minha meditação, é o tempo que eu demando em relação à palavra. Se você não demanda tempo com a palavra de Deus, quer dizer que você não ama a palavra. Se você não ama a palavra, você não ama a Deus. Se você não ama a Deus, você vai para onde? Para o inferno. Sem mim. E a lei deve continuar realizando o seu dever divino nos dias de hoje. Não é algo apenas no passado, mas continua sendo nos dias de hoje. Como falsos profetas, nós curamos superficialmente a ferida. Nós trazemos atenuantes. As pessoas até vêm a nós, mas nós não falamos a verdade toda, porque se eu falar a verdade toda, eu vou criar uma indisposição com a pessoa. A pessoa não vai gostar de mim, ela não vai me amar, ela não vai me convidar mais. Vai chamar de chata do grupo, né? Você está lá, a pessoa posta aquela piadinha escrachada, você fala assim, não. Um amigo meu, ele tem a moda hoje, entendeu, de chamar os cachorros do filhinho, né? É o meu filhinho, é beijinho no papai. E aí esse amigo meu, que ele chegou na casa do irmão dele, e aí o cachorrinho veio todo pimposo lá,
E aí o irmão dele fala assim: ô Totó, quem chegou foi o titio. Aí ele falou assim: eu não sou o titio de cachorro. Aí lá vem o chato. De novo o chato. Ele falou assim: Deus disse que eu sou criado à imagem e semelhança dele. Se você está falando que eu sou o tio do cachorro, você está chamando Deus de cachorro. Ai, que radicalismo. Quando você se posiciona, as pessoas chamam de você de chato. Nunca devemos nos desviar da lei para ir direto ao evangelho. Não pula, não, esquece a lei. Não, você tem que falar de Deus, os mandamentos. Você tem que ensinar a honrar de pai e mãe, não mentir, não adulterar, não cobiçar. Você tem que ensinar essas coisas, porque senão a pessoa chega e fala assim: Jesus te ama, me ama, você pode fazer o que você quiser, vem aqui, você dança, você pula, você pode ficar alegre, você pode chorar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Não, se a pessoa não tiver o entendimento da lei, ela não vai ter entendimento da graça. Mas agora, na questão, quando você no primeiro turno você falou, eu pensei, Gostei disso no primeiro turno, hein? No primeiro turno, aí então assim, você falou, mas passou. Tipo, Nós amamos você, Menízia. Você é uma flor que veio para a nossa igreja. Nós somos extremamente felizes por você estar no nosso meio, de verdade. poético. É uma grande alegria. Pode ficar com vergonha. Assim, no primeiro turno você falou de honrar pai e mãe. Mas, assim, aí eu fiquei pensando, mas eu fiquei quieta. Mas a gente vê pessoas. Ai, meu Deus. Fale, Flor. Vai que o tempo está correndo. Eu não atrapalhando. Não estou, desculpa. Continua. Ó, então assim, tem pessoas que não honram pai e mãe. A palavra de Deus é a verdade. Mas tem pessoas que não honram pai e mãe. E a gente vê que Eclesiastes fala, pessoas ímpias, que parece que dá tudo certo, a vida longa, chega uma vida ímpia, chegar a 90, 100 anos, e ímpias. E vai pro inferno. E aí esse mandamento honrar pai e mãe. E a gente vê pessoas que viveram uma vida terrível de mal com os pais, de violência contra os pais, e chegando a 90 anos, 80 anos, a gente às vezes não entende isso, né? A gente não, você. A dúvida é sua, né? Não é minha. Pode estar falando de vida eterna. Existe uma diferença do que a Bíblia está falando de conselhos de Deus e do que é promessa de Deus. Tem conselhos de Deus que ele fala, ó, anda por esse caminho que vai ser bom. É um conselho de Deus, não é uma promessa dele como uma promessa decretiva dele. Anda por esse caminho, é o meu conselho. E é diferente, vou pegar esse conselho e agora, não, porque tem regras e exceções, pode aplicar na sua vida uma exceção, e que depois na eternidade vai prestar contas. E nós temos que ter cuidado com o livro de Eclesiastes, Jó e Provérbios, porque eles são livros de conselhos e não de promessas. Esse é meu discípulo, hein? O pastor também tem aquela, biblicamente, né, fala que os ímpios, eles já têm o seu fim, né? A gente não precisa se preocupar com Salmos fala muito isso. Fala assim, olha, eles estão aqui... Não tem inveja dos ímpios, porque eles já têm a sua própria sorte. Porque o salmista ficou com inveja. O salmista cristão, salvo, estava com inveja. Deixa eu finalizar, tá? Então, quando nós falamos de pecado, será que não é por isso que o evangelho verdadeiro não é apreciado nos dias de hoje? Porque se você fala de pecado, as pessoas não gostam. Deixa eu mostrar mais um pouco da minha poesia, tá? Deixa eu finalizar, tá? Só contra a escuridão no céu da noite é que as estrelas começam a aparecer. E é só contra o fundo negro do pecado e do juízo que o evangelho reluz, tá? É lógico que é frágil. Você acha que eu vou escrever um negócio desse? É lógico que é frágil. Só Deus, você acha que eu não tenho essa capacidade, não. Só depois que a lei nos fere e esmaga é que admitimos a nossa necessidade do evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona é que andamos, que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até a morte é que vamos buscar o evangelho para nos elevar até o céu. Não é meu, mas eu gostaria que tivesse sido. Achei bonito, entendeu? Achei bonito, tá? Amém, queridos? Semana que vem não, ano que vem
tá? A gente retoma a Escola Bíblica Dominical, nós vamos finalizar Gálatas capítulo 3, se o Senhor assim o permitir. Faltam poucos versículos, até o 29, vai ser a próxima reta que nós vamos trilhar. Oro a Deus que Deus possa transformar o conhecimento em algo prático e não em algo de condenação sobre a sua vida. Se você não colocar em prática aquilo que você ouve, você não vai ser condenado à morte eterna, mas você vai ser julgado por Deus. Deus ele vai mostrar para você. Tudo bem aí atrás? Posso continuar, Rita? Posso continuar, Esther? Eu tenho certeza que é a Esther que está atrapalhando. Entendeu? Com certeza. Entendeu? A Rita é uma pessoa tão tranquila. Entendeu? Que Deus possa realmente abençoar você. Agradeço a Deus por essa Escola Bíblica Dominical que nós trabalhamos todo este ano. Agradeço pelo seu zelo, pelo seu empenho. Parte das minhas orações é que Deus me abençoe em dar uma palavra conforme as Escrituras. E a segunda parte das minhas orações, ou as orações do segundo turno, entendeu? Não ouviu? As orações do segundo turno, está meditando, entendeu? São para que você venha, para que você possa estar disposto, que o espírito de entendimento seja sobre a sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor. Fiquei muito feliz essa semana, me encontrei com a Rita não é nada pessoal, a Rita me permita testemunhar isso, dar esse testemunho, em que a Rita estava falando para mim, que ela demorou um tempo que ela não encontra uma pessoa, e aí uma pessoa chegou para ela e falou assim: nossa, como você está cheia de paz. Que você era braba. Não era brava, era braba. Aí a pessoa falou: o que está acontecendo? Não entendeu? Então a gente vê que o esforço, ele tem fruto. Eu vejo você crescendo. Talvez você não cresça como você gostaria. Talvez você não cresça como o seu cônjuge, o seu irmão, o seu pai e mãe gostaria, como eu gostaria, mas você cresça dentro da medida do Senhor. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esta aula. Te agradecemos, Pai, também por este ano de 2019, em que nós podemos meditar na Tua Palavra. Pedimos, Pai, que tudo que foi ensinado, eu peço ao Senhor que tudo que foi ensinado possa passar pelo crivo da Tua Palavra, e que apenas aquilo, Pai querido, que procede do Teu altar possa realmente, Pai, fazer com que o meu irmão e a minha irmã cresça em estatura e graça do Senhor. Naquilo, Pai querido, que não procede de Ti, eu peço perdão, Senhor, por tudo que eu posso ter falado segundo a minha vontade, segundo o meu coração. E nós queremos desde já pedir a Ti que o Senhor nos abençoe na Escola Bíblica Dominical no ano de 2020. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.